A indústria 4.0 e a expansão da economia digital romperam com os modelos clássicos empresariais. Elas influenciam na forma com que as empresas atuam, impactam no mercado concorrencial e provocam reflexões na concentração econômica do mercado digital, principalmente quando pensamos nas gigantes, as chamadas Big Techs. Para repercutir essas e outras questões, eu recebo no Iluminuras o advogado, doutor em Direito, professor de Direito Tributário e Empresarial, Franco Júnior. Ele é autor do livro Concentração Econômica no Mercado Digital. Diálogo sobre a problemática de fusões e aquisições em ecossistemas digitais. Doutor Franco Júnior, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em conversar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafaela. Para mim é um prazer estar aqui no programa Iluminuras e espero que seja proveitoso. Com certeza será. Vamos começar pela proposta da sua obra. Eu me refiro à concentração econômica no mercado digital, onde o senhor fala das problemáticas ali, das fusões, das compras pelas grandes empresas. A gente está falando de Big Techs, né? Essas gigantes. Como é que foi o processo de criação que motivou o livro? Então, Rafaela, a motivação decorreu do início dos estudos no doutorado, no IDP, que eu concluí ano passado, na metade do ano. E foi o tema escolhido, então, para que eu realizasse a feitura da minha tese. E essa obra, ela apresenta abordagem teórica e prática, né? Como bem ressaltou no prefácio o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Mello. E o livro é dividido em 4 capítulos e 2 seções. Como é que o senhor dividiu esses módulos? Do que eles tratam? Então, nós tentamos dividir o trabalho de uma forma, obviamente, didática, mas também explorando a parte técnica e teórica, até porque a tese, né, ela tem que ser uma contribuição acadêmica nova, né, que ainda não tenha sido explorada. Então foi importante a análise, né, de alguns casos, trazendo toda a base teórica e estrutural da legislação que regula toda a questão do mercado concorrencial, a análise dos casos para que a gente pudesse fazer um paralelo entre a eficácia da aplicação da legislação e os casos que até então foram analisados pelo CAD e, por fim, poder propor, então, obviamente, houve uma identificação no trabalho, né, de uma necessidade de uma alteração na legislação para que pudesse contemplar esse novo mercado que hoje nós vivemos através do que muitos doutrinadores chamam de Revolução 4.0. Qual é o objetivo, o problema central? A grande problemática hoje que nós vivemos com a nossa atual legislação, que é de 2011, é que ela traz requisitos objetivos que na época contemplavam o que nós chamamos hoje de mercado tradicional. Então a mensuração para que houvesse uma necessidade de notificação ao órgão competente antitruste, que é o CAD, são requisitos objetivos de faturamento bruto. Então a legislação traz o requisito de que, caso uma das empresas envolvidas na operação atinja um faturamento bruto anual anterior à operação de até 75 milhões ou um volume de negócio equivalente, e de outro lado a outra empresa tenha atingido esse mesmo valor de volume de receita bruta e também de volume de negócio até 750 milhões. Então hoje os requisitos que emergem a uma notificação obrigatória, mandatória, ela se refere a requisitos de valores de receita bruta. Esse novo mercado, que hoje nós chamamos de mercado digital, ele tem algumas valências que não fazem prevalecer uma receita bruta como algo que nós pudéssemos identificar que tornasse uma posição dominante de mercado, né? Ou que trouxesse uma posição abusiva a ponto de, por exemplo, comprometer a concorrência daquele produto ou daquele serviço ofertado. Então, hoje, a problemática que nós vivemos e que foi objeto de estudo é se essa legislação hoje é possível
identificar esses casos dentro de uma metodologia de um novo mercado, que é o mercado digital. E o senhor aponta no livro um caso muito conhecido, né, que na época chamou a atenção até dos usuários também, né, que ficaram naquela expectativa. E agora, como será? Eu me refiro à compra do Instagram. Então, Rafael, esse é um caso emblemático, né, para a história do nosso mercado concorrencial. Talvez ele tenha também inaugurado, talvez com uma voracidade maior, a discussão desse tema, justamente porque na época em que ocorreu a aquisição do Instagram pelo Facebook, pela legislação brasileira, não havia a necessidade de uma notificação obrigatória de ato de concentração, tendo em vista que eles não perfaziam os requisitos objetivos que a nossa legislação hoje traz, que é aquela questão do faturamento bruto anual ou volume de negócio de 75 milhões ou 750 milhões, envolvendo ambas as partes. Obviamente que era um tanto quanto visível que haveria uma dominância de mercado entre o Facebook e o Instagram, porque eram de fato os maiores players, né, não só no Brasil, mas também mundial. Então aí que acendeu talvez a grande preocupação, né, dos legisladores, até porque a nossa lei concorrencial ela é uma legislação estruturalista, mas ela também é de política pública, né? Então, obviamente, os legisladores sempre estão com os olhos abertos para entender se a legislação atual ela está ou não atingindo aquele objetivo social que, em tese, ela deveria atingir, que é a proteção à concorrência, né? Então, acho que esse, de fato, foi um dos casos mais emblemáticos que inaugurou essa discussão com uma força maior. E, na sua avaliação, quais são os gargalos da legislação atual e o que a gente precisa avançar? A legislação hoje ela traz esses requisitos extremamente objetivos de faturamento. O mercado digital ele traz algumas características diferenciadas, uma vez que um dos pilares, ou talvez o que ali nos traz um maior valor de relevância econômica para o mercado em si, até mesmo, por exemplo, a dominação de dados, né? Dados hoje é uma vertente que é muito discutida também dentro do mercado digital. No mercado digital nós vamos ter várias discussões, como, por exemplo, proteção de dados, entre outras, e a parte concorrencial é uma delas, né? É uma das vertentes. Mas hoje a possibilidade da dominância e da mineração desses dados é o que traz um valor relevante a nível de mercado. E nem sempre isso representa propriamente uma receita que vai atingir os requisitos objetivos da legislação. Inclusive, que é uma das propostas do nosso livro, é que uma das metodologias de mensuração de relevância de mercado talvez seja, de fato, o quanto essa empresa consegue atingir a nível de dominância de dados. Né? Uma vez que ela exerça uma posição relevante no mercado, se nós falarmos em mercado de dados, esse seria o fator a ser medido e não propriamente a receita bruta dela. E a gente tem debates a respeito no parlamento? Sim, existem várias discussões, alguns PLs que nós também citamos no livro, né? Hoje existem vários estudos, se iniciou muito na União Europeia, né? Nós já temos lá vastos estudos, inclusive também envolvendo esse caso do Facebook e do Instagram. Alguns PLs trazem de fato essa metodologia que nós também estamos trabalhando no livro, né? Dentre elas. Mas a demora na avaliação do senhor, né, dos debates no âmbito do parlamento, desses e outros projetos de lei, mas nesse caso concreto, isso acaba prejudicando, porque quando a matéria é aprovada, quando a gente está falando de dados, de big techs, desse mercado digital, acaba que a lei fica quase que obsoleta? Nós temos uma problemática que eu acredito que vem através desse atraso, mas que hoje também nós não conseguimos identificá-la. Tendo em vista que nós estamos aqui, por exemplo, trazendo um caso emblemático, porque nós estamos falando de duas big techs, né, de duas gigantes do mercado. Mas nós temos uma figura também que surgiu nos estudos da lei concorrencial dos Estados Unidos, que eles chamam de killer acquisitions, que são algumas big techs ou startups com volume financeiro já maior,
que fazem aquisições de startups menores, que ainda não têm um nome relevante no mercado, mas que tem um potencial muito grande de poder ter para si uma parcela daquele mercado e causar uma concorrência a essas big techs ou a essas empresas maiores de tecnologia. Então, eles se antecipam, né, para evitar a concorrência. Isso, eles acabam adquirindo essas empresas com o intuito de matá-las, né? Como a própria expressão quer dizer, justamente para evitar que haja uma concorrência maior a eles no mercado. Aí, como nós estamos falando de startups, geralmente uma empresa de tecnologia inicial ela não vai ter, obviamente, um faturamento bruto suficiente que necessitasse uma obrigatoriedade de uma notificação mandatória no CAD. Quer dizer, aí é um problema, né? Acaba sendo difícil frear essas ações, porque às vezes, indiretamente, as big techs também atrapalham porque elas compram empresas fornecedoras, né? Então, não é diretamente, mas indiretamente também pode afetar o mercado? Nós temos duas figuras no direito concorrencial, né? Nós temos a questão que eles chamam de concorrência vertical, né? A concorrência vertical seria esse caso que você está citando, né? Quando há aquisição de uma empresa que interfere a cadeia negocial, né? Então, por exemplo, fornecedor e a empresa final. E nós temos a concorrência horizontal, que aí é onde as empresas concorrem uma com a outra, com a outra, né? Agora, a OCDE, o senhor me dizia que a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela tem atuado, é ela que inicia, né, quase, com esse alerta, né? Na verdade, ela começou a fazer alguns estudos, né, no âmbito da União Europeia, identificando essas questões e essas problemáticas na legislação. Obviamente, a União Europeia, por ser um bloco europeu, então cada país tem sua autonomia, e eles foram identificando, então, cada país as suas fragilidades e indicando mais ou menos alguns parâmetros gerais que deveriam ser seguidos dentro do âmbito da União Europeia. Já que a gente começou a falar sobre a União Europeia, a gente retoma esse debate no próximo bloco. Eu vou pedir licença para o senhor rapidinho. O Iluminuras faz uma breve pausa e volta em instantes. Estamos de volta com o programa que apresenta os desafios da indústria 4.0 e a expansão da economia digital, do mercado digital, a partir da obra do meu convidado de hoje, o advogado, professor Franco Júnior, que é autor do livro Concentração Econômica no Mercado Digital, diálogo sobre a problemática de fusões e aquisições em ecossistemas digitais. Vamos voltar aqui à nossa conversa. No bloco anterior, falamos um pouquinho de União Europeia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se as fusões no âmbito da União Europeia, a regulação, ela se assemelha com a nossa aqui no Brasil, pegando o exemplo da compra do Instagram. Hoje, na época, na compra do Instagram, também teve lá uma discussão grande do tema e, como eu falei, talvez seja um dos casos emblemáticos aí que fez com que houvesse essa discussão até de âmbito global. Na época, a União Europeia ela tem um ato de regulação de fusões e aquisições de empresa e, semelhante à legislação do Brasil, ela previa também uma identificação através do faturamento. Na época, essa operação também não preenchia lá esses requisitos de faturamento, mas eles identificaram que havia a identificação de outras duas previsões que possibilitariam a configuração de um ato de concentração e, consequentemente, necessitar de uma autorização para que, de fato, ocorresse, né? Eles identificaram que aquela operação ela tinha um cunho de caráter comunitário, né? Ou seja, reunia um grande espaço territorial de
de influência e que ela pode ser revista por 3 Estados-membros, né? Então, a União Europeia, ali, através do órgão competente dela, elaborou o relatório, enviou para os países e não houve manifestação. Tivesse ocorrido a manifestação, por exemplo, de 3 países membros, poderia haver ali, então, a evocação de um ato de concentração e ter que haver uma análise. Então, como nenhum Estado-membro se manifestou, acabou sendo, não tendo nenhum obstáculo ali essa compra, né, do Instagram pelo Facebook. Professor, quando a gente fala dos desafios da indústria 4.0, a gente está fazendo aqui um recorte falando sobre a questão concorrencial, né? Mas temos inúmeros outros desafios que até a legislação brasileira precisa também se adequar e dar respostas. Eu me refiro à regulação das plataformas, dessas gigantes, né? A gente ainda tem um vácuo legislativo aqui no Brasil. O que o senhor destaca entre os outros desafios que não essa questão concorrencial? Hoje, como nós falamos no início, é uma discussão muito ampla, né, quando nós falamos em mercado digital, principalmente porque talvez o maior ativo do mercado digital hoje é dados, e quando nós falamos de dados, nós vamos entrar em muitas esferas, né? Hoje nós temos no Congresso talvez um dos projetos mais polêmicos, né, dos últimos tempos, que é o PL da regulamentação da fake news, regulamentação das redes sociais, e que nós estamos vendo aí não só na mídia, mas nas discussões acaloradas no Congresso, o quanto isso interfere, né, na vida em sociedade, e também o quanto é importante essa discussão, porque, obviamente, assim como no direito concorrencial, nós temos que ter um limite no sentido de que temos que ter uma proteção ao consumidor, no sentido de não inibir uma concorrência, né, que vá fazer com que o mercado, por exemplo, pratique um preço justo, assim como num PL de regulamentação de rede social, que é o que se discute, é até qual é o limite da liberdade de cada um, por exemplo, liberdade de expressão, ou até onde, por exemplo, uma Big Tech pode ou não fazer uso de dados, né? Nós temos hoje uma discussão muito grande também de como existe como é feita essa manipulação de dados, né? Hoje, no mercado concorrencial, a gente consegue ver isso de uma forma até mesmo curiosa, né? Quando alguns debates aqui dentro do próprio STF, alguns ministros comentando de que, por exemplo, se você estiver com o teu celular aqui, você comentar sobre um produto, um carro, um veículo, você verbalizar algumas características de algo que você queira adquirir, né? A inteligência artificial faz essa captação e ela fica te enviando através de redes sociais ou de consultas no Google, por exemplo, exatamente produtos semelhantes àquilo que você está buscando. Assim como as suas pesquisas, né, dentro de um buscador, né, nós temos o Google como principal, ele vai minerando aqueles dados e ele vai personificando, a tal ponto de que toda vez que você ingressa em determinado site ou buscador, ele traz a você propagandas como se fossem não, elas são direcionadas a você, tendo em vista que ele já fez todo um mapeamento e uma leitura ali dos seus gostos, da sua personalidade, né? Então realmente é muito ampla essa gama, tem que de fato existir essas discussões e haver de fato uma legislação que possa abrigar, né, todos esses direitos, garantir, né, os nossos direitos e garantias constitucionais e, ao mesmo tempo, também, obviamente, não limitar nenhum avanço tecnológico, não limitar nenhuma concorrência. Saindo um pouco do concorrencial, eu vou aproveitar o gancho aqui, que eu vou perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre esse exemplo que você deu. Não seria ultrapassar um pouco da linha ética, da invasão da privacidade, quando o algoritmo capta ali uma pesquisa, ou até o que a gente conversa? Você acha que o judiciário, certamente vai se debruçar sobre essa questão? Agora, qual é a avaliação particular do senhor? Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação nova, e que ela prevê certos requisitos, né, para essa captação e essa mineração de dados. Geralmente, quando nós entramos em algum site, algum buscador, ou às vezes até mesmo o celular, salvo engano, quando nós vamos fazer a configuração ali, nós damos alguns aceites, né? Onde nós aceitamos que eles colham nossos dados, nossas informações,
para que eles possam produzir e personalizar isso, né? Esse é o problema, né? Porque a gente deu o aceite, então, em tese, nós concordamos. Exatamente, até porque existem alguns sites ou algumas ferramentas tecnológicas que, se nós não dermos o aceite, nós não conseguimos avançar ali na tela, né? A gente acaba dando ali para participar, né? Para ver, para ter acesso. Então eu acho que é descobrir esse limite, né? Até onde essa autorização pode permitir que haja, de fato, essa personificação, e essa é uma manipulação mesmo, né? De dados e informações, até onde isso não vai, de fato, prejudicar uma concorrência, até onde, de fato, isso não vai lesar uma privacidade de alguém que está ali fazendo uso daquele serviço, né? Ainda sobre a questão concorrencial, doutor Franco, de que forma isso pode impactar diretamente no usuário final, no consumidor? Porque a gente está conversando aqui, parece que é algo muito técnico e é sob o âmbito das empresas, mas mais cedo ou mais tarde, em algum momento, isso impacta também no usuário, né? Ou até no bolso do usuário. A nossa legislação concorrencial, ela não deixa de ser uma política pública, né, que visa exatamente a proteção à concorrência, né? A gente acaba falando muito das empresas, né, porque a concentração econômica ela ocorre através das empresas, né? A nossa legislação traz lá quando ocorre, por exemplo, uma fusão, quando uma empresa incorpora a outra, quando uma adquire um capital social relevante ou um controle acionário de outra, né? Quando existe um contrato associativo ou uma joint venture, por exemplo. Mas ao final é para identificar se existe uma posição dominante de mercado, porque dentro de uma posição dominante, aquela empresa ou aquele conglomerado empresarial, ele poderá, por exemplo, sufocar em tese a concorrência e praticar preços que ele bem entender, né? Quando eu não tenho a concorrência de vários players ou muitos players no mercado, obviamente que você fica refém, por exemplo, de um único fornecedor, né? E esse único fornecedor, por ele deter a dominância do mercado, ele poderá praticar o preço que ele bem entender. E esse preço poderá ser considerado, por exemplo, um preço abusivo. Então, toda essa política pública está em volta de uma proteção de um consumidor final. Então, obviamente, quando nós temos, por exemplo, uma Big Tech adquirindo startups menores para evitar que elas cresçam no mercado, tomem uma fatia de mercado e façam com que eles pratiquem um preço menor, por exemplo, do que eles estão praticando, a gente consegue identificar um prejuízo mais visível ao concorrente final que está ali usufruindo daquele produto ou daquele serviço. E quando os serviços são gratuitos, redes sociais, por exemplo? Na verdade, assim, ele é gratuito relativamente, né? Para o usuário, talvez alguns serviços são gratuitos, não todos, né? Por exemplo, o Instagram mesmo, ele tem algumas funções que você tem que pagar para que ele exista, né? Como você vai, por exemplo, impulsionar uma publicação. As empresas que lá fazem divulgação de seus produtos, elas pagam, né, para fazer essa divulgação, assim como buscadores, entre outros, né? Então, eles ofertam em tese, né, para um usuário final um serviço que não estaria necessariamente remunerado, mas na verdade o usuário ele está ali fornecendo os seus dados e as suas informações, que para o mercado isso tem muito valor. Então as empresas acabam divulgando dentro dessas Big Techs, justamente porque elas já fazem a mineração desses dados, então isso tem um valor muito grande. Então, na verdade, ele não é... Esse gratuito, né, até não é bem assim. Ele é relativo. Maravilha. O senhor trouxe aqui outros 2 livros, Processo Tributário Administrativo, esse de 2019. Conta um pouquinho para a gente o que o senhor traz nessa obra. Essa obra ela é fruto de um desenvolvimento de trabalho mesmo, né? Nós sempre trabalhamos muito no contencioso, temos uma atuação forte também no CARF, né, que é o antigo Conselho do Contribuinte, e tudo isso, né, nos levou a publicar uma obra nessa temática, tendo em vista essa atuação profissional. Agora o senhor traz aqui sanções políticas em matéria tributária. Esse também é fruto de uma pesquisa, de um estudo? Isso, esse foi fruto de pesquisa do meu mestrado. É um tema totalmente constitucional, aliado à tributação, né? Sanções políticas em matéria tributária, ela não advém propriamente de uma criação legislativa, mas sim jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, onde identificou que determinadas legislações esparsas, seja elas estaduais ou até mesmo federal, que criavam alguns mecanismos para forçar o contribuinte a pagar tributos de forma indireta. Então, por exemplo, nós tínhamos algumas previsões antigas que previa que se o contribuinte não pagasse o imposto, ele poderia, por exemplo, ter a sua licença de funcionamento cassada, né? Dentre várias outras situações que configuram essa via chamada enviesada de cobrança de tributos, né? Ele não é quando ele força com que o contribuinte pague um tributo através de algo que não tem uma relação direta com aquele tributo, impede de alguma forma o exercício da atividade empresarial, o exercício da profissão, fazendo com que ele venha a recolher determinada tributação. Então o STF foi coibindo esse tipo de ato e até hoje ele, em algum determinado tempo, volta à discussão, porque algum estado, alguma lei vem de fato ali tentar criar alguma disposição nesse sentido e ela é combatida pelo STF há muito tempo e está consolidado no nosso ordenamento jurídico. Perfeito. Muito obrigada, Franco Júnior, advogado, professor, autor de inúmeras obras aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas. Eu que agradeço, Favela. Foi um grande prazer. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.